Fala pessoal, estou de volta aqui em mais uma aula nossa aqui, né? Para agora trazer um conteúdo importante, um conteúdo sobre variáveis, né? O que são essas variáveis? Nós já vimos o conceito, eu sei, mas como é que eu implemento essas variáveis em Python? E agora é importante que a gente entenda o seguinte: em Python eu tenho dois tipos de variáveis, as variáveis simples e as compostas. Na aula de hoje nós vamos ficar com as variáveis mais básicas, né, que são as variáveis simples e também as mais utilizadas, isso é verdade, tá? Vamos logo começar, porque assim, eu queria, para que a gente possa iniciar a nossa reflexão, eu queria fazer algumas perguntas e queria que vocês pensassem, né? Onde é que um número fica armazenado? Estou trabalhando com o meu sistema lá, digitei o número, onde é que ele fica armazenado? Como é que a máquina vai lembrar dele depois, né? Como que eu reutilizo esse valor depois? E por fim, como é que o sistema vai calcular qualquer coisa que eu queira, passo a passo? Como é que ele vai identificar esses números que eu quero que ele faça o cálculo? Como que tudo isso acontece, né? A resposta é bem simples, ele utiliza sempre uma variável. E uma variável nada mais é então do que esse espaço na memória do computador que vai ser utilizado para armazenar dados que vão poder ser modificados durante a execução do programa e vão poder me auxiliar inclusive nesse processo de recuperação desses dados. Então uma variável é esse espaço na memória do computador que vai armazenar esses dados que a gente utiliza ao longo do tempo com o nosso computador, enfim, no processamento que a gente está fazendo com o nosso programa, né? E as variáveis, elas vão ter, deixa eu pegar aqui meu laser, e as variáveis elas vão ter um nome simbólico, o nome delas, como é que ela se chama, elas vão armazenar um valor e esse valor pode ser alterado. Esses são os três princípios básicos dessa variável. Então, de novo aquele exemplo do nosso gaveteiro, do nosso carrinho, do nosso armário aqui, né? Eu tenho três gavetas. Cada gaveta dessa é uma variável, porque ela é um espaço onde eu vou armazenar coisas. Essa primeira aqui eu chamei de gaveta 1 e nela eu vou colocar então camisetas. Aqui embaixo eu tenho a gaveta 2, que serve para colocar meias, e por fim a gaveta 3, que serve para colocar bermudas. Então cada gaveta dessa tem um nome, tem um tipo de dado que cabe nela, né, que eu posso armazenar nela, né, e vai ter então essa utilidade. Então basicamente isso é uma variável. E como é que eu crio variáveis em Python? A estrutura de uma variável em Python está aqui, basicamente é assim. A forma geral é o nome da variável e o valor. Vejam só, no Python eu não preciso dizer o tipo de dado que essa variável vai armazenar. Em outras linguagens, a gente criaria uma variável dizendo o tipo. O Python já é mais esperto, o que ele faz? Quando eu coloco só o nome da variável, recebe, esse símbolo de igual é o símbolo de atribuição, tá? Recebe um valor, automaticamente ele já sabe qual é o tipo. Então pensem comigo aqui, ó. Idade recebe 18. Que tipo de dado é 18? Inteiro, real, caractere ou lógico, como nós vimos, né? 18 é inteiro, então ele já sabe que ele vai criar a variável do tipo inteiro. Nome recebe Ana, olha lá, o Ana é entre aspas duplas, tá? Ana é um texto, é string, né? Então a variável nome vai ser do tipo texto, do tipo string, do tipo caractere. A altura é 1.75. 1.75, que tipo de dado é esse? 1.75 é um dado do tipo real, né? Então ele vai criar a variável já do tipo real. E uma observação importante aqui, tá? Não há diferenças em Python para aspas simples ou duplas, tá? Eu tenho aqui, ó, Ana com aspas duplas ou com aspas simples, o efeito é o mesmo. A gente só troca quando no texto que eu quero armazenar já existe uma aspa. Por exemplo, um apóstrofe, né? Eu quero armazenar um texto que tem um apóstrofe, aí ao invés de usar aspas simples eu uso dupla. Ou dentro tem uma aspa qualquer, eu vou usar então simples, aspas duplas no meio do texto, eu uso simples e assim por diante, para não gerar confusão. É só essa a questão, galera. Então, quando eu crio a variável no Python, eu já coloco um valor dentro. E quando eu coloco o valor dentro, ele já entende o valor que precisa, o tipo de dado que precisa ser criado. Beleza? É assim que nós criamos uma variável em Python. O nome da variável, o símbolo de atribuição, que é o símbolo igual, e o valor que ela vai receber. Que o Python faz todo o resto. Cria o espaço da memória, atribui o espaço correto, do tamanho certo, de acordo com o tipo de dado que nós estamos trabalhando. Beleza? Galera, então os tipos de dados possíveis, tá? O Python ele vai identificar automaticamente os tipos int, que são os números inteiros, float, que são os números reais, str ou string, né, que são os textos, e bol, que é o tipo booleano, que é aquele tipo verdadeiro e falso, o tipo lógico que nós vimos, tá? E os indicadores são int, né, as funções é int, float, str e bol, de booleano. Beleza? Então, idade igual a 20, essa é uma variável inteira. Nota recebe 7.5, é float.
Nome recebe Carlos. Carlos está entre aspas duplas, é texto, lógico, é do tipo str. Aprovado recebe true. True é booleano, é true or false, lembram? True or false. Então é o tipo booleano. Por que tem essas... Por que eu fiz esse código e eu coloquei esses hashtags aqui na frente, ó? Vocês lembram? Pensa aí. Eu coloquei esses hashtags na frente porque são comentários. Lembra do comentário? Tudo que vem depois do hashtag nessa linha, ele não vai mais executar. Tudo que vem depois do hashtag, ele não vai mais executar. Então esse é um código válido, mas que tem um comentário aqui para a gente saber que tipo de dado é aquele ali, para que pudesse comentar com vocês. Beleza? Basicamente é isso. Tipos int inteiro, float real, str, né, de strings, textos, ou bold booleano, que é o verdadeiro ou falso, true or false. Então basicamente esses são os tipos principais. Existem variações, existem outros tipos, tipos dinâmicos, enfim, mas que a gente vai ver no tempo certo. Beleza, galera? A tipagem dinâmica, isso é uma coisa muito legal do Python, tá? O que é tipagem dinâmica? A tipagem dinâmica é o seguinte: enquanto em outras linguagens, quando eu crio uma variável, eu atribuo um tipo a ela e esse tipo não vai mudar ao longo do nosso sistema. Então eu criei a variável x, que é inteiro. Então ela vai ser sempre inteiro, até o final do sistema. Se eu precisar armazenar nela outro tipo de valor, eu tenho que criar outra variável. No Python não. A variável pode mudar de tipo durante a execução do meu programa. Simplesmente fazendo isso só. X recebe 10, então agora ela se comporta como uma variável inteira. Depois eu boto x recebe, agora sou o texto. Então agora ele esqueceu que ele é um inteiro, apagou o 10 lá de dentro, gravou o texto, agora sou o texto, e ele alterou o tipo da variável, ele aumentou o espaço na memória para agora gravar texto. Então isso a gente chama de tipagem dinâmica, que o tipo de dado que eu tenho aqui, ele pode se alterar ao longo da execução do nosso sistema. Também é uma coisa mais de curiosidade, tá? Porque nós não vamos utilizar isso agora, mas só para vocês saberem que nós temos essa possibilidade também. Beleza? Galera, para dar nome às variáveis em Python, também ele simplifica um pouco as regras, mas ainda são importantes, tá? Ela pode conter letras, números e o underline. Nenhum outro caractere especial é permitido, somente letras, números e o underline. E deve sempre começar com uma letra ou com um underline, certo? Então sempre começa com... Não pode começar com número, eu vou falar dos não pode aí embaixo, tá? Então começa com letra, ela pode conter letra, números, underline e sempre começa com letra ou underline, tá? O que não pode? Não pode começar com número, não pode ter espaços e nenhum outro tipo de caractere especial e não pode usar a palavra reservada. Lembra daquela listinha de palavra reservada da aula anterior? Então, nenhuma daquelas palavras eu posso utilizar como nome de variável. Nós vimos que a variável tem um nome e ela vai armazenar um valor ali dentro de um tipo dinâmico definido. Mas como é que eu dou esse nome para ela? Como é que eu batizo uma variável, né? Seguindo essas regrinhas aqui, certo? Regras mais simplificadas, mas que vão nos ajudar também. E a gente tem algumas boas práticas também na criação de variáveis, que o Python não abre mão. O primeiro deles é usar nomes significativos. O que são nomes significativos? Que signifiquem alguma coisa, né? Variável X, variável A, variável C. O que tem ali dentro? Ninguém sabe o que tem ali dentro. Daqui 5 anos você vai voltar nesse código e vai olhar aquela variável A. O que raios que eu armazenei dentro dela? Não sei. Né? Então eu sempre digo que o nome de uma variável ele tem que ser grande o suficiente para eu entender o que tem lá dentro, mas curto o suficiente para não me dar trabalho na hora de digitar esse nome. Certo? Então a isso nós chamamos de nomes significativos. Evitar nomes genéricos como X, Y, Z, coisas desse tipo. Tá? Isso não agrega, não ajuda em nada. E usar sempre o padrão chamado de snake case. O que é snake case? É o caso da cobra, o tipo da cobra, né? A cobra não é rasteira, né? Essa é uma expressão muito famosa na comunidade aí. A cobra não é rasteira, não é baixinha, rasteira. Então, snake case são as letras minúsculas. Todas as letras minúsculas. E usar o underline para separar palavras, tá? Esse é um bom padrão para utilizar e para fazer a definição de nomes de variáveis em Python. Beleza? Gostaram do Snake Case? Então essas são as boas práticas na construção de variáveis. Nada impede de eu criar uma variável toda com letra maiúscula, apesar de não se usar isso na comunidade de desenvolvedores Python. Beleza? Raramente eu vou encontrar esse tipo de coisa em códigos Python. E o acento? Posso usar acento? Então, a partir da versão 3 da linguagem Python é possível colocar acento em nome de variável. Minha sugestão, não usa. Não usa porque a gente não sabe qual é a versão que nós estamos utilizando. E tem uma série de coisas que a gente evita ao não utilizar acentos. Pode, mas eu recomendo não utilizar porque não agrega em nada nesse momento de desenvolvimento. Só dificulta, porque cada vez que eu for digitar aquela variável, eu vou ter que digitar aquele acento também, só cria mais complicações. E aí eu tenho essa questão de compatibilidade que pode ser um complicador, então a minha sugestão é não utilizar. Entendido? Galera,
Então é isso, né? Com isso a gente encerra mais essa aula falando sobre variáveis simples, né? Entendendo que variável é um tipo de dado, é um espaço na memória que possui um tipo de dado, que possui um nome. Eu vou fazer a definição dessa forma simples, como nós vimos aqui em Python, mas o conceito de variável é absolutamente fundamental para que a gente possa desenvolver os nossos sistemas, por isso é importante que a gente entenda exatamente esse conceito, entenda como criar uma variável, como que eu posso manipular essa variável e assim por diante. Beleza? Espero que tenham curtido esse conteúdo e eu te espero na nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.